Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Hoje de manhã eu fiz uma TPA boa no meu aquário, porque como eu já mencionei no meu último vídeo, eu consegui fazer toda a ciclagem bonitinha. Se você não tem ideia ainda de como ciclar esse aquário, como fazer uma ciclagem rápida no aquário, dá uma olhadinha lá no meu vídeo passado, que tem bastante informação interessante para passar para vocês. E agora eu tô indo numa loja muito bacana, que fica um pouco mais longe do que as lojas que eu costumo ir, para buscar os primeiros organismos aí pro meu aquário. É uma loja especializada em aquário marinho. E inclusive essa loja ela tem uma pequena produção de corais nela mesma. Então é uma loja muito bacana. Infelizmente eu já fui lá antes para buscar as rochas vivas para o meu aquário e eles não permitem que você filme lá dentro. Uma hora ou outra eu vou conseguir uma autorização para filmar lá dentro. Então é isso aí pessoal, estamos chegando na loja. Fica dentro de um complexo aqui um pouco escondidinho. Na realidade são vários galpões que eles têm aqui. Essa loja você tem que marcar, né, para poder entrar nela. Marcar a hora e tal, tem que agendar tudo direitinho. Acho que cabe aqui o carro. Onde é que eu vou? Ela fica bem ali naquele complexo, é o galpão número 6. Eles não deixam filmar lá dentro. Uma hora eu vou conseguir filmar lá dentro, mas agora eu vou dar uma olhadinha lá nos peixes que eu vou comprar. Eu comprei alguns corais soft para começar no aquário e eu tenho aqui um casalzinho de peixe. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que foi que eu escolhi para começar a introduzir peixes e corais no meu aquário. E os primeiros habitantes desse aquário foi justamente um casal de peixe palhaço. São lindíssimos e ideais para aquários recém-ciclados, porque são peixes bem resistentes. Isso é, embora o aquário esteja ciclado e eu tenha monitorado o pH, salinidade, temperatura, é um sistema novo ainda, não maturado, que pode sofrer alguma oscilação, que para algum outro peixe mais delicado pode ser fatal. Então aí os peixinhos palhaços são ideais para essa fase inicial do aquário. Para aclimatar esses peixes, eu deixei o saquinho deles fechado, flutuando na água do tanque por cerca de 15 minutos. Depois eu removi um pouco da água desse saquinho e comecei a adicionar cerca de um copo de água a cada 5 minutos, até que a maior porcentagem dessa água fosse da água do meu aquário. Isso é importante para que os peixes se habituem aos parâmetros da minha água. E isso evita, por exemplo, que os peixes sofram um choque osmótico, que é quando os peixes são expostos a uma salinidade diferente da salinidade que eles estão habituados. Já no aquário é muito bacana observar esses peixinhos palhaços. São peixes que não param, parece que eles estão ligados no 220 o tempo todo. Brigam entre eles, eu acho que porque são pequenos eles tentam aí estabelecer dominância, ver quem manda mais. Lembrando que o peixe palhaço, todos os peixes palhaços, eles nascem macho. Então o dominante entre eles normalmente se transforma numa fêmea. Os peixes palhaços na comunidade deles sempre tem uma fêmea dominante. E é interessante porque os machos, eles podem virar fêmea, mas essa fêmea, depois que essa transição foi feita e a fêmea virou fêmea, ela não consegue mais voltar e ser macho. Então é mais ou menos assim que acontece. Os machos eles viram fêmeas, mas as fêmeas não conseguem reverter de volta para macho. Então é muito interessante ver como é que esses peixinhos aí eles vão se virar no aquário e vão estabelecer aí essas dominâncias aí entre eles. Os primeiros corais que eu escolhi são corais do tipo soft. São corais resistentes e ideais para aquários novos. Alguns deles, inclusive, estão entre aí os meus favoritos. Para aclimatar esses corais, eu fiz o mesmo procedimento que eu mostrei com os peixes palhaço. Porém, muitas vezes corais podem vir contaminados com algum parasita. Então utilizei um produto como o Dip da Siquem e em poucos minutos já foi possível ver um bando de bichinhos se soltando dos corais.
Embora esse procedimento eu não acredito que seja lá 100% garantido, com certeza já mostrou e provou que ele ajuda bastante, né, para evitar dor de cabeça aí no futuro. Existem vários produtos no mercado aí que fazem basicamente a mesma coisa, mas esse que eu utilizei aí se mostrou bem eficiente. Como eu ainda não defini o layout final das pedras do meu aquário, porque por enquanto elas estão meio entulhadas aí uma em cima da outra, isso foi aí durante a ciclagem, eu pretendo na realidade fazer 3 ilhas de pedras diferentes, uma separada da outra, para que eu possa manter corais diferentes nessas ilhas. Então, como eu ainda não defini aí o layout final desse aquário, eu basicamente coloquei os corais em qualquer lugar, apenas respeitando aí a distância entre um coral e o outro. Depois eu coloco eles aí num lugarzinho definitivo. Entre os corais que eu escolhi para essa primeira etapa, um dos que eu mais gosto é o Jardim de Zoanthus. É um aglomerado assim com diferentes variedades de zoanthus, com cores diferentes, realmente muito bonito. E o zoanthus sempre foi dos corais assim que eu achei mais bacana. Inclusive, eu vi muitos aquários que eles são aquários apenas de zoanthus e peixes, e são um dos meus aquários preferidos. Então, com certeza, o zoanthus ele não podia faltar aí como um dos primeiros corais que eu fosse comprar. E além de tudo, são corais extremamente resistentes. Tem bastante coisa aí para falar sobre os zoanthus. Eu espero que uma hora eu volte aí no vídeo e eu converse um pouco mais, dê alguns mais detalhes sobre eles, mas estão aí entre os meus corais favoritos. Um outro coral que eu não podia deixar de trazer é a Xênia. A Xênia ela é bacana porque ela é um coral bem resistente, que se propaga de maneira muito fácil dentro do tanque, e ela dá bastante movimento pro aquário. E é interessante ver às vezes quando ela está numa área de pouco movimento de água, como ela abre e fecha os pólipos dela em busca de alimento. Assim, é muito interessante realmente observar a Xênia. Outro coral que eu trouxe foi o Toadstool, que é um dos meus corais assim preferido, cresce bastante, super resistente. A princípio eles parecem um cogumelo quando coloca na água. Eu comprei um Toadstool bem pequenininho. Mas quando soltam os pólipos são assim um espetáculo. O meu, infelizmente, ficou aí uns 5 dias sem abrir, ou estava parecendo miserável olhar para ele, com uma coloração assim, às vezes pálida, às vezes meio amarronzada. Eu teve alguns momentos que eu achei até que o coitado não ia vingar. Mas depois de uns 5 dias desse jeito no aquário, ele simplesmente abriu, soltou os pólipos e ficou a coisa mais linda. E eu acabei pesquisando na internet, tem muita gente realmente que pergunta: poxa, eu acho que meu coral vai morrer porque ele tá assim, tá assado. E às vezes é apenas uma característica mesmo do coral. Diz que esse coral ele cria uma pele, o Toadstool às vezes ele para de soltar os pólipos, né, de colocar os tentáculos para fora. Ele cria uma camada na parte superficial dele e depois ele espelha essa camada. Ele se livra de alga, de um monte de coisa e cresce mais quando isso acontece. Então é legal observar como que esses corais eles se desenvolvem, sabe? Então poder ver tudo isso no aquário, na sala da nossa casa é muito bacana mesmo. Outro coral que selecionei é conhecido por ser um dos mais fáceis aí para iniciante, que é conhecido como Kenya Tree, ou árvore do Quênia. Possui origem na Indonésia e é facilmente culturada, né? Possui uma aparência que lembra assim uma pequena árvore ou uma couve-flor. É um coral bem interessante, bem bonito e tem colorações assim bem variadas, principalmente aí da tonalidade do marrom ao rosado. E para finalizar essa primeira rodada aí de corais, eu adquiri também um GSP, um Green Star Polyp. A ideia é colar esse pólipo no vidro de trás do meu aquário, para que ele comece a descer ao redor do vidro, assim, formar tipo um carpete de GSP na parte de trás do meu aquário, que eu acho fantástico. Então ele vai ficar aqui nesse lugarzinho provisório por enquanto, mas logo depois eu vou colocar ele em breve aí na parte de trás do vidro. Uma semana depois de colocar os primeiros organismos aí no meu aquário e com tudo indo bem, com todos eles já, com os corais já abrindo, tudo tranquilo rolando no aquário, nenhuma alteração aí dos parâmetros, de temperatura, de nada, eu percebi que muitas algas já estavam se formando aí nos vidros do aquário, em algumas pedras, nada assim muito como tem algas se formando, mas isso é uma coisa que aquário marinho nessa fase inicial é muito comum que tenha.
Então, já com o desenvolvimento dessas algas, eu fui em busca aí da minha primeira equipe de limpeza, composta de 4 caramujos e de 4 paguros, aí os eremita. São animais, assim, no princípio, ideais para ir controlando essas algas que vão aparecendo no aquário. Obviamente eu preciso colocar mais caramujos, preciso colocar mais paguros aí dentro, mas às vezes as pessoas colocam muitos integrantes aí da equipe de limpeza a princípio, e às vezes alguns morrem por falta de alimento, entendeu? Então às vezes conforme for aumentando aí a quantidade de águas, eu vou aumentando aí a quantidade de trabalhadores aí para ir limpando o meu aquário. Mas em breve, com certeza, eu vou colocar mais alguns caramujos, mais alguns paguros e um outro caramujo que ele é bacana, que ele vai ficar por dentro do substrato do aquário e fazer essa limpeza também, não só na parte superficial, mas na parte de baixo. Depois que eu trouxer esse carinha para vocês aí, eu vou mostrar. Mas é muito bacana ficar observando aí os caramujos, os eremitas fazendo a limpeza rapidinho. Depois que colocou eles dentro do aquário, já eles começaram a trampar. Não só esses caras, eles ajudam a manter essa população de algas aí menor dentro do aquário, como eles, por eles mesmos, são um espetáculo à parte de observar aí os paguros dando os rolê deles, limpando os corais, limpando as rochas, assim, é bem bacana. Para concluir, no mesmo dia que eu trouxe essa equipe de limpeza, na loja tinha 2 corais que eu gosto bastante, então eu trouxe os 2 primeiros LPS corais para esse aquário, um Hammer e um Elegance. O Elegance principalmente sempre foi assim dos meus LPS preferidos. O Hammer ele possui uma coloração bem vibrante, e depois que eu coloquei ele no aquário, em poucas horas ele já estava completamente aberto, especialmente quando está com a luz negra em cima. O verde dele fica num fluorescente muito bonito, e é realmente um coral que quando você olha assim ele chama bastante atenção. Então eu coloquei esse Hammer numa rocha que vai ser só para ele e para outros corais do mesmo tipo dele, assim. Nessa parte de corais é sempre legal a gente ver e estudar um pouco quais são os corais compatíveis para ir perto um do outro, esse tipo de coisa. Então por enquanto o Hammer ele está isolado aí nessa pedrinha que é só para ele. O Elegance, embora ele tenha ficado meio tímido aí nos primeiros dias, só colocava um pouco dos tentáculos para fora, depois ele voltava para dentro aí desse esqueleto dele. Quando finalmente ele estava habituado à água do aquário e ele realmente abriu, saiu de dentro do esqueleto dele, ele é um espetáculo à parte dentro do aquário. E é interessante também que muitas vezes os peixes palhaços, que normalmente fazem aí a simbiose com a anêmona, eles também podem fazer simbiose com esse coral Elegance, com os tentáculos do coral Elegance, viver dentro deles, limpar o Elegance, esse tipo de coisa. Então eu assisti muitos vídeos e eu vi muito peixe palhaço fazendo essa simbiose com o Elegance, porque a princípio eu não pretendo colocar uma anêmona dentro desse aquário. Pode ser que eu venha colocar, mas a princípio eu não pretendo. Então o Elegance aí pode vir a proporcionar uma casinha. Então é isso aí, pessoal. Eu tenho aí outros habitantes que vão chegar em breve aí nesse aquário. Eu pretendo falar aí em breve um pouco mais sobre cada um desses corais, sobre esses peixes, sobre qual é a fauna que eu pretendo colocar
aí nesse aquário, qual que é a minha ideia para esse aquário aí a longo prazo. Então tem bastante coisa interessante aí para a gente ver nos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, daí o seu curtir e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.